Meus amigos, se tudo der certo, se o Neil Druckmann ele colaborar como ele vem colaborando ultimamente, esse quarto episódio da série The Last of Us tem tudo pra ser o melhor episódio adaptado do jogo nessa primeira temporada. Tudo, cara. Porque os 10 segundos iniciais desse mini teaser de 45 segundos que eu vi no canal da HBO, olha, eu vou dizer pra vocês que quando eu vi logo o início, eu me arrepiei, cara, porque tá idêntico ao jogo. Mas não só isso, finalmente veremos a origem, né, dos caçadores, liderado pela nova personagem Kathleen. Teremos mais interações e complicações entre Joel e Ellie, a emboscada que vocês conhecem, Joel arregaçando geral, ou seja, esses 45 segundos de trailer foi suficiente para deixar o fã de The Last of Us subindo pelas paredes. E vocês já sabem como que funciona a estrutura do nosso vídeo de análise do trailer, né? Essa primeira parte vai ser sem spoiler e lá pro finalzinho, eu vou avisar na hora, é claro, a gente vai comentar com spoilers. Iremos teorizar e nos basear no que temos nos jogos. Capite-se, embora que a análise de hoje tá muito boa. We'll get through this. I know. Hello my friends, Geek na voz, e como de costume é sempre bom o Tio Geek reiterar esse tipo de situação para não haver complicações aí nos comentários, mas eu ainda não assisti ao próximo episódio da série The Last of Us, que nesse caso é o quarto episódio. Eu só deixo para assistir o novo episódio após a publicação da análise do trailer, né? Porque não faz sentido, né? Eu ver um episódio de um trailer que eu vou analisar, vocês entenderam. Mas dito isso, o trailer começa com o Joel e Ellie totalmente perdidos com o mapa em busca do Tommy, né? Que está em Wyoming. Lembremos que o Joel no final do terceiro episódio disse que o seu irmão estava em Wyoming e que tinha uma turma lá que poderia ajudar a Ellie a chegar até esse tal laboratório. Mas percebam que a Ellie, ela não toma desaforo mais do Joel, né? Porque com a ausência da Tess, a banda agora ficou sem líder. Se vocês acham que a Ellie vai deixar ser dominada pelo Joel, pelo fato dele ser mais velho e mais forte, você está enganado. Porque no início do terceiro episódio, lá naquela cena inicial da floresta, a Ellie, ela deixou claro pra gente que ela também vai tomar as rédeas da situação sempre que necessário. Ela não vai levar desaforo pra casa nunca, porque ela chegou pro Joel e disse que tudo isso que tá acontecendo, além de não ser culpa dela, o que querendo ou não a gente sabe que é culpa dela, mas ela chegou pro Joel e disse que foi ele quem aceitou essa missão, a escolha foi dele e ela não tem nada a ver com isso. E como vimos no trailer, a Ellie ficou perdida olhando o mapa, resmungando como sempre, até que apareceu um cidadão na frente do carro pedindo ajuda. E aí rolou aquele dedo no rabo e gritaria sinistro, até que o carro se choca com o vidro, cara. Bom, eu acho que eu nem preciso dizer pra vocês que isso se trata de uma emboscada, né, cara? Isso daí tá muito óbvio, né? Porque mais pra frente no trailer, o carro do Joel, né, o pneu, passa pelas armadilhas de prego. Então aquele cidadão com certeza era alguém tentando emboscar Joel e Ellie pedindo ajuda. E mais pra frente no trailer, nós também vimos que alguém arremessou um objeto, né, na mesma cena em que Joel e Ellie foram emboscados lá pelo cidadão duvidoso. E muito provavelmente este cidadão, este ser humano, se trata dos caçadores, tá? Um grupo menor dos caçadores apareceu nesse terceiro episódio tentando invadir a cidade de Lincoln, porém eles são muito gigantes. Acontece que no universo de The Last of Us existem vários grupos de sobreviventes espalhados pelo país, como por exemplo os vagalumes, que a gente já conhece, e também os caçadores, ou saqueadores, como disse o Joe no terceiro episódio. Porém os caçadores, ao contrário dos vagalumes, são formados por inúmeros sobreviventes que utilizam recursos extremos para tentar sobreviver. Ou seja, qualquer um que vai para a cidade onde os selvagens estão é considerado turista e é morto. Sendo que quando eles partem para caçar, como vimos no novo teaser, eles colocam fogo em tudo. Eles são impiedosos, não resistem a atirar e muito menos emboscar. E parece que Joel e Ellie foram a vítima da vez. Sendo que o Neil Druckmann, né, que é o diretor criativo do game The Last of Us e que também é um dos responsáveis, né, é um dos que estão à frente dessa adaptação da HBO, ele disse que finalmente a origem dos caçadores vai ser abordada na série da HBO. Isso daí era algo que os fãs já vinham especulando, já vinham desejando desde 2013 basicamente, porque é algo que não temos nos games. Então finalmente o Neil Druckmann tá tendo a oportunidade de desenvolver alguns arcos deixados pelo game. Então nós já conhecemos mais sobre a Sarah, que era algo que não tinha no game, vimos a origem do Cordyceps, que também não tinha, a relação Bill e Frank, que também não vimos, um pouco do passado do Joe e a Tess, né? Ou seja, cara, aos poucos, o Neil Druckmann e o Craig Mazin, eles vão respondendo perguntas que nós fãs temos até hoje em relação ao game. E temos novidade, tá, meus amigos? Nesta série, simplesmente a adição de uma nova personagem que não existe nos games
e que vai ser a líder rebelde dos selvagens, a Catelyn. Catelyn mora em Kansas City e ela é impiedosa, né? Ela apareceu nesse trailer e de fato a Catelyn ela não tá pra brincadeira, né? Na cena ela aparece apontando uma arma pra um senhor de idade e perguntando onde ele está, se referindo a outra pessoa, é claro. Será que ela está se referindo ao Joe, que na certa pós-batida do carro ele fez um estrago com os caçadores? Será que ela está se referindo ao Tommy? Na parte com spoiler desse vídeo lá pro finalzinho eu vou teorizar melhor, né? Principalmente para aqueles que já jogaram o game, que eu acho que aí eu fico mais à vontade. Mas cara, é uma personagem que simplesmente não existe nos games. Então por mais que eu teorizasse, por mais que eu desse palpites do que deve acontecer, seria tudo na base do chutômetro, porque não tem como adivinhar. Porque como eu disse, né, a personagem é uma adição pra série, o que é muito bom pra quem nunca teve contato com The Last of Us, né? Ou seja, entra aí o fator novidade, porque tanto quem jogou quanto quem não jogou simplesmente vai chegar boiando pra essa personagem no 4º episódio. E só nesse teaser, nesse mini trailer, na verdade, de 45 segundos, já dá pra ver que tanto o Joe quanto a Ellie, eles estão tentando esconder suas vulnerabilidades. Nesse momento, eles ainda não confiam um no outro, mas o Joe não tem escolha. Além dele ir de encontro com seu irmão Tommy, porém a Ellie já é o seu propósito, ele gostando ou não. E o fato dele estar nessa situação, passando por esses impasses como quase morrer numa emboscada, diz muito a respeito dos riscos que o Joe corre para poder proteger aqueles que ele se importa. Porque o Joe ele sente medo de falhar mais uma vez, porque ele não conseguiu proteger a sua filha Sarah e nem o seu par romântico, que era a Tess. Então deixar ele morrer nesse momento seria mais um atestado de que ele não tem utilidade nesse mundo. Isso na cabeça dele, é claro. Afinal, ele já falhou 2 vezes. É por isso que o Joe ele se arrisca tanto pela personagem da Ellie, porque além dela claramente ser o pingo de esperança para a humanidade, mas o Joe ele consegue enxergar um pouco da sua filha Sarah na personagem da Ellie, seja na idade, né, de ambas, que é 14 anos de idade, ou então no senso de proteger uma criança indefesa. E o Bill também era assim, tá? Ele tinha medo de perder o Frank, por isso que ele sempre ficava preocupado. Porém, tanto o propósito do Joe quanto do Bill é proteger outra pessoa. O Joe é atraído por pessoas que assumem grandes riscos, porque é através dessas pessoas que ele vê alguma forma de mudança nesse mundo caótico, cara, seja com a Tess ou com a Ellie. Porém, como eu disse, a Ellie representa um perigo ainda maior pro Joe em comparação com a Tess, porque a Ellie tem 14 anos, que era a mesma idade de quando sua filha Sarah morreu. E convenhamos que a atuação do Pedro Pascal, ó, tá só escalonando, tá só subindo, porque, velho, ele consegue expressar tudo o que o personagem quer dizer sem falar muitas palavras, e eu acho isso sensacional, cara. E, obviamente, ele já, né, treinou isso lá no Mandaloriano, mas aqui na série The Last of Us ele tá dando uma aula ultimamente, velho. E eu já comentei isso em outros vídeos, em outras análises, mas, cara, vale sempre reiterar, porque o teaser e todos os outros materiais promocionais estão deixando isso bem claro pra gente. E pra quem já jogou os games sabe que isso é completa verdade, porque apesar das mulheres no universo de The Last of Us viverem nesse caos, onde os homens, né, biologicamente são mais fortes e geralmente são aqueles que impõem, mas, cara, simplesmente as mulheres, elas são quem lideram as equipes. Nesse caso, a Marlene é a líder dos vagalumes em Boston e a Rose, quer dizer, Rose não, né, a Catelyn é a líder dos selvagens, sendo que a única esperança para a humanidade também é uma mulher. E vale uma ressalva também para a narrativa ambiental de The Last of Us, né, cara, porque esse 4º episódio promete entregar muitas cenas de tensão no meio das ruas, ou seja, vamos ver em detalhes o trabalho que a galera da direção de arte tem feito com a série The Last of Us. Porque para quem não sabe, né, a narrativa ambiental nada mais é do que o uso do ambiente para poder contar uma história. E sem dizer muito, o ambiente da série está nos contando tudo. Afinal, essa foi a primeira vez em que tivemos contato com um mundo que experimentou a natureza tomar conta ao longo de 20 anos. Pois a América do Norte, né, se tornou altamente perigosa fora das zonas de quarentena e de outros assentamentos onde vive o restante da população. Sendo que os criadores de The Last of Us, e nesse momento me refiro ao game, mais especificamente o Neil Druckmann, ele se inspirou muito em um livro chamado O Mundo Sem Nós, que conta em detalhes a luta diária que nós temos para poder cuidar da natureza. Mas a pergunta que The Last of Us faz é a seguinte: e se não cuidarmos da natureza? O que aconteceria ao longo de 20 anos? Bom, a gente tá vendo aí nesse 4º episódio, cara. Promete muito. Cara, os cenários que eles construíram são assustadoramente parecidos com o game. Eu vou comentar isso mais na parte com spoiler, mas só nesse teaserzinho de 45 segundos já dá pra ver que tá um absurdo. E bom, se você chegou até essa parte do vídeo, olha, muitíssimo obrigado, cara, porque a partir de agora iremos comentar com spoilers, iremos fazer analogias com games, iremos teorizar baseado naquilo que já sabemos a respeito da história de The Last of Us. E se você não quiser saber nada a respeito,
feito, não quiser spoiler, cai fora desse vídeo, mas antes deixa a voadora no like, cara, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo isso pra poder acompanhar a todos os vídeos de The Last of Us aqui no canal Mundo Geek, cara. Antes de, faz isso. Mas pra você que ficou, você que já jogou o game, que você quer interagir, você quer teorizar juntamente com o Geek nesse mega trailer de 45 segundos, simbora porque eu tenho muito o que comentar, velho. Novamente, são teasers pequenos, trailers de menos de 1 minuto, mas que pra quem já jogou, pra quem tem um background da história de The Last of Us, dá pra gente esticar isso aqui muito, cara, porque tem muita coisa pra falar. Gente, se esse quarto episódio de The Last of Us não começar com a Ellie lendo a revista em quadrinhos ao som de Alone and Forsaken, pode cancelar a série porque tá tudo errado. A gente sabe, né, que Joel e Ellie de fato vão cair em uma emboscada lá na cidade de Pittsburgh e, cara, está idêntico ao jogo. Gente, quando eu vi aquela cena daquele cara pedindo ajuda, não tem como não lembrar do jogo. E vai ser em Pittsburgh, né, que finalmente o Joel vai passar a ter confiança na Ellie. Porque lembremos que durante o confronto contra os caçadores, o Joel confia uma arma a Ellie e a partir desse momento ele entende que tem que proteger aquela garota de qualquer forma. E olha como o roteiro da série inteligentemente vem construindo esse momento em que o Joel entrega a arma a Ellie desde o início, cara, desde o segundo episódio basicamente, né, quando a Ellie ficou implorando, ficou pedindo ao Joel e a Tess uma arma para se proteger e o Joel, como bom pai, ele vivia negando, mas olha como o roteiro já vem construindo esse momento que a gente vai ver. Cara, as incertezas e dúvidas que o Joel possui não vão mais existir e ele vai compreender de uma vez por todas que a Ellie é o seu propósito a partir de agora. E ó, não esqueçam, tá? Seguir o Tio Geek lá no Instagram, cara, porque eu vou estar repostando e marcando todo mundo que tirar um print aqui desse vídeo e me marcar lá no Insta, com @LucasMGeek. Eu vou estar te seguindo e vou estar interagindo contigo, cara. Essa integração que a gente tá fazendo YouTube e Insta tá muito legal. Faz isso que é nóis. Porque quando a Ellie salva o Joel daquele caçador lá na água, o Joel vai perceber que a garota se importa com ele o tanto que ele se importa com ela. E a partir daí, eu acho que o resto é história. Então se preparem para ver neste quarto episódio muitas discussões e intrigas entre Joel e Ellie. E naquele momento em que a Catelyn está apontando a arma pro cara, né, perguntando aonde está essa outra pessoa, com certeza ela está se referindo ao Joel. Ela tá atrás do cara, porque o próprio trailer no final mostrou o Joel fazendo uma bagaça com os caçadores, que é igual ao game. Ou seja, ela vai querer caçar o Joel. Afinal, é isso que eles fazem de melhor. E esse homem que tá sendo ameaçado pela Catelyn, né, com uma arma apontada na sua cabeça, com certeza está encobrindo o Joel e a Ellie. E velho, eu fico vendo as entrevistas do Neil Druckmann, né, que também é o criador do game The Last of Us, e eu fico besta, gente, porque tá nítido, dá pra ver que ele quer fazer a melhor adaptação possível, e se der, ele quer copiar frame a frame, quer que cada cena da série seja igual ao game, porém, é claro, adicionando novos elementos. E embora isso às vezes não seja possível, como foi o caso desse terceiro episódio, que é completamente diferente do que vimos no game, e muito por conta da influência do Craig Mazin, porque foi ele que deu essa ideia pro Neil Druckmann, né, de alterar completamente a história de Bill e Frank. Mas se depender do Neil Druckmann, cara, ele vai copiar e colar o jogo. Mano, eu acho isso muito honesto, muito sincero da parte do Neil Druckmann. Dá pra ver que ele se importa com os fãs e principalmente com o material fonte, cara. Eu louvo isso aí. Mas e vocês, meus amigos? Curtiram o vídeo de hoje? Curtiram a análise? O Tio Geek deixou escapar alguma informação ou então algo que seria interessante? Cara, comenta embaixo suas expectativas, suas teorias para esse próximo episódio, que eu vou ler e responder todos os comentários. E estão vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do Capitão, cara, clica nele, que foi o nosso vídeo de detalhes desse terceiro episódio de The Last of Us. Vai lá que ficou muito bom. Aqui está o review e aqui o nosso especial de The Last of Us de 1h30. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, mega importante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!